Boa tarde, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos apresentando hoje a doutora Érica Badarani, otorrinolaringologista. Vamos falar o assunto surdez. Não perca, voltaremos daqui a pouco, doutora Érica Badarani. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Volta daqui a pouco. Aguarde! Silva e Saito, estética automotiva. Aqui você tem um serviço com qualidade, agilidade e conforto. Somos uma empresa com mais de 19 anos de mercado. Temos profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e ambientes confortáveis para atender nossos clientes com excelência. Oferecemos o melhor em funilaria e pintura. Ao chegar em nossa empresa, você é logo bem atendido por nossas consultoras, que avaliam logo a melhor opção para o seu carro. Uma boa opção para pequenos consertos é o martelinho de ouro, que pela sensibilidade de nossos profissionais repara seu veículo sem pintura. Mas se você precisar, temos à disposição 2 cabines de pintura, laboratório de tintas e equipamentos de última geração para deixar o seu carro como novo. Recuperação de para-choque, aquele arranhado ou amassado no seu para-choque, nós resolvemos rapidamente com qualidade. Silva e Saito, estética automotiva, Avenida Senador Lemos, 106C, Alameda, ao lado do Bilhar do Pará. Fone 3223-6444. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o matelacê, que é a marca registrada da loja. O matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, festa e evento, que são produtos mais sofisticados, especiais, com detalhes em brilhos, em pedrarias. Essa é uma clutch em nobuki, que é a parte interna do couro. O processo de curtimento do nobuki, ele é bem parecido com o couro tradicional, liso, sendo que ele passa por um processo de esponjamento para ter esse efeito camurçado. Os detalhes em pedraria também dão um ar sofisticado, elegante à peça. O escarpão é um clássico em qualquer lugar do mundo. Esse modelo, mais precisamente, vem com esses detalhes em brilho, fazendo com que ele fique ainda mais sofisticado e mais especial. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping.
Estamos de volta com o nosso programa Vespertino, neste domingo, falando sobre surdez com a doutora Érica Badarani, otorrinolaringologista. Doutora Érica, muito obrigado pelo aceite do convite, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço, doutor. Vamos falar então sobre surdez. Qual é a incidência, qual é, vamos dizer assim, esse pandemônio que é a surdez para os pais, para as pessoas que convivem com a surdez? Qual é a profundidade desse assunto na nossa sociedade, doutora Érica Badarani? Então, surdez, hoje em dia, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas no Brasil têm... 10 milhões? Meu Deus do céu! Aproximadamente 4 a 5% da população tem algum problema de surdez. Te juro que eu estou pasmo porque é um número muito grande. Né? E desses, 1% deles, por volta de 1 milhão, tem perda muito profunda, perda que realmente precisa de um tratamento, de uso de aparelho auditivo ou até de cirurgia de implante coclear. É mesmo? E a principal causa da surdez no Brasil, doutora Érica Badarani? Então, hoje em dia nós temos várias causas, né? Então, assim, a principal causa é a causa adquirida. E dentre as causas adquiridas, nós temos várias. Exposição a ruído, então, em trabalhadores como da construção civil, que não usam equipamento de proteção, por exemplo. Uso de algumas medicações que são ototóxicas, infecções, então, meningites, sarampo, rubéola, são doenças que também podem predispor a pessoa a ter alguma perda auditiva. E temos as causas genéticas, né? Então a gente sabe hoje em dia que 1 a cada 1000 crianças nascidas podem ter alguma causa de surdez de origem genética. Então já nascem surdas nessa proporção de 1 para 1000 crianças. Né? Mas desses 10 milhões, então, a maioria é adquirida. A maioria é adquirida. Vamos pensar o adquirido e falar das causas da surdez adquirida. Ruídos, como a senhora falou. Sim. Esses ruídos do trabalhador, é aquele que trabalha com aquele, né, na construção civil, com muito ruído, sem aquele equipamento. Exato. Pessoas que trabalham na rua, por exemplo, agentes de trânsito, que a gente não vê eles usarem também protetor auriculares, motoristas de ônibus. Aquele ruído do trânsito, do dia a dia, pode provocar algum grau de surdez. Sim, o ruído, se você passa muito tempo numa rua muito movimentada, com ônibus, com barulho de poluição, buzina, isso tudo pode, se for durante um período longo de exposição, pode causar perda auditiva. Então, hoje em dia, a gente vê pessoas jovens que têm perda auditiva. Trabalho de aeroporto, né? Com aquele ruído da turbina. Né? Exatamente. Então, isso tudo predispõe a pessoa a perder a audição mais precocemente. A maioria, aqui, as últimas pesquisas do IBGE mostram que a maioria das perdas auditivas são a partir de 60 anos, que a gente tem o que a gente chama de presbiacusia, que é o ouvido cansado, assim como tem a vista cansada, tem o ouvido cansado. Mas hoje em dia essas perdas elas estão maiores do que antigamente, porque aí você vai somar a exposição ao ruído, a presbiacusia, com o envelhecimento, e aí acabam que essas perdas auditivas hoje em dia são mais intensas do que antigamente. Como é que a pessoa consegue perceber isso? Às vezes até a pessoa de fora consegue perceber primeiro do que o próprio paciente. Sim. Então é muito frequente às vezes trazer um vovozinho dizendo assim: olha, ela diz que eu escuto a televisão muito alta, então começar a aumentar o volume da televisão, às vezes até a criança começa a aumentar muito o volume da televisão, a mãe percebe e vem com a gente, será que está escutando bem ou não? Então isso é um sinal no dia a dia muito fácil de perceber. Zumbido é uma queixa muito inicial de perda auditiva, então um zumbido que a pessoa começa a perceber aqui ou ali ou que se torna constante, isso deve ser investigado, que pode ser uma causa, um sintoma inicial de perda auditiva. Então, em geral, esses são os sintomas mais inicialmente que a gente pode perceber uma perda auditiva. O Brasil não tem principalmente aqui no Pará, não tem um programa, né, de uso de equipamento preventivo desse tipo de incidente. Não tem assim uma cobrança muito grande e aí depois tem essas consequências graves para o trabalhador. A lei existe, né? Então a lei de uso de equipamento de proteção individual existe há muito tempo, mas não há uma fiscalização, né? E infelizmente às vezes o próprio usuário, o próprio trabalhador, pelo nosso clima que é muito quente, refere para a gente, mas era muito quente, muito abafado, me fazia incômodo e por isso eu parava de usar. Então, acho que é uma questão da gente até poder ajudar em campanhas, em divulgações de informação, o quanto é importante, às vezes, passar por esse incômodo de ficar com o ouvido um pouco mais abafado durante o trabalho, mas prevenir uma perda de audição que no futuro vai ser muito pior, você não escutar. Para o nosso telespectador entender, então, esse ruído pode não estar nem incomodando,
ele pode estar adaptado a esse ambiente. Mas esse ruído que ele está adaptado pode estar fazendo mal para ele, mesmo que não incomode neste momento. Pode estar fazendo. E a gente está falando de construção civil, mas isso está muito mais próximo a gente. Então, por exemplo, uma cabeleireira que usa um secador de cabelo, que tem um barulho muito alto também. Ela fica 8 horas trabalhando durante o dia com aquele ruído o tempo inteiro. Da mesma forma, é difícil a gente ver uma cabeleireira com protetor auricular no seu trabalho. E daqui a uns 40 anos, 30 anos, é possível que ela tenha uma perda auditiva maior do que ela teria por conta dessa exposição. Ou seja, o trabalhador, a pessoa não consegue perceber que esse ruído está machucando, está irritando, está atrapalhando, está adoecendo, ela não consegue perceber. Normalmente isso. Não. Costureiras também é outra profissão que também é muito frequente a gente ver perda auditiva. Então, a costureira, aquele motorzinho da máquina de costura também fica ali o tempo inteiro e a pessoa já está tão adaptada, tão acostumada àquele barulhinhozinho que não consegue. Então, nessas situações especiais, quem traz normalmente é o familiar, que diz, ela não está escutando, ela nem percebe, mas ela não está escutando, a gente está tendo que gritar com ela, a gente vai estar tendo que aumentar muito o volume para ela poder escutar e está incomodando todo mundo dentro de casa. Isso é um assunto muito importante, Érica, porque, olha, veja bem, telespectador, doutora Érica Badarani está aqui falando para você, trabalhador da construção civil, cabeleireiro, que trabalham num ambiente inóspito, com ruído. Você pode não estar percebendo que este ruído pode estar fazendo mal para você. Procure um otorrinolaringologista para fazer o exame, para ver se você tem alguma alteração da audição realmente. Doutora Érica, eu estou pasmo de ter 10 milhões de pessoas sofrendo de surdez. E como se chega ao diagnóstico? O parente levou lá o paciente para a senhora no seu consultório com essa suspeita, né, de estar diminuindo a audição. E aí, qual é o tipo de conduta da senhora? A primeira coisa, a gente faz o exame físico, né? Então, pode ser também que essa perda auditiva seja por uma rolha de cerume. Então, às vezes a cera acumula no conduto e isso também vai diminuir a audição. Então, num simples exame físico eu posso olhar e já fazer algum diagnóstico e já resolver naquele momento. Mas mesmo essas pessoas com queixa de perda auditiva, a gente faz o exame físico, a anatomia está tudo bem, não tem nenhuma alteração no exame físico, ele vai ter que passar por alguns exames complementares, como audiometria, a teste da orelhinha, por exemplo, que é feito agora em todas as crianças que nascem. Então, são exames de triagem auditiva para a gente poder avaliar o grau de perda auditiva, se tem perda e o grau de perda, porque a partir daí a gente consegue fazer o tratamento, que é muito individualizado também. Outra causa na nossa região que é bem frequente de perda auditiva é infecções crônicas. Então, pessoas que têm o ouvido que fica supurando, vazando o tempo inteiro, que tem dor frequente de ouvido, isso também pode ser causa de perda auditiva, porque essas infecções podem ir danificando as estruturas, os ossículos que fazem a gente escutar, e aí isso faz com que a pessoa tenha também uma perda auditiva. Então, por isso que é importante a gente fazer essa avaliação, o otorrino avaliar, fazer esse exame físico, aí a gente já consegue identificar várias causas e já consegue ir fazendo essa avaliação complementar, solicitando alguns exames para poder já começar a pensar no tratamento. Vamos pegar um exemplo, esse trabalhador da construção civil, trabalhou 30 anos, agora 35 anos na construção civil, ele tem 65 anos de idade, começou a ouvir a televisão muito alto, já não consegue mais ouvir o filho falando alto, já consegue, está perdendo um pouco a atenção, foi lá com a doutora Érica. E vamos tratar esse paciente para dar como exemplo para o nosso telespectador. Tem um tratamento, porque diminuiu, por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, tem a presbiopia, você põe um óculos para enxergar mais perto. Aumenta a lente ali, né? Aquela lente de aumento. E para o ouvido, tem essa lente de aumento para o ouvido? Tem. Dependendo do grau de perda auditiva, já é indicação, por exemplo, do uso do aparelho de amplificação sonora, que é o aparelho auditivo, que é o nosso óculos, entre aspas. Então, o óculos, a lente, elas vão aumentar a visão. E o aparelho auditivo, ele vai amplificar o som. É aquele aparelhinho que muita gente usa aqui atrás da orelha. Tem um atrás da orelha, tem outros que são intra-auriculares, que a pessoa nem percebe. Isso tudo depende do tipo de perda, do grau de perda, que você precisa usar um maior ou um menor. Mas hoje em dia a tecnologia é fantástica em relação a isso, né? A gente consegue realmente reabilitar muito bem o paciente. O paciente volta a ouvir com qualidade. Com qualidade, exatamente. Bom, então você está assim, nos dando notícias muito importantes, né? 10 milhões de pessoas sofrendo, você está acompanhando com atenção. Doutora Érica Badarani fala com uma calma, com uma paciência, com uma mansidão muito importante para você entender. A gente vai terminando esse nosso primeiro bloco, voltaremos daqui a pouco, não perca. Estamos falando sobre surdez.
Você vai saber muito mais daqui a pouco. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui a nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito, muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Voltamos, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, entrevistando a doutora Érica Badarani, otorrinolaringologista. Estamos falando sobre surdez, né, doutora? Então, assim, assustador esse número de 10 milhões de pessoas no Brasil com algum grau de surdez. Tem pessoas que têm grau que perde mesmo toda a audição. Sim, que a gente chama de surdez profunda, né? É o último grau de perda auditiva. Essa surdez profunda, por exemplo, nem sempre se beneficia com o uso do aparelho auditivo, que eu tinha comentado anteriormente. Mas, graças a Deus, a tecnologia está evoluindo para poder reabilitar essas pessoas. E hoje em dia a gente tem, nesses casos de surdez profunda bilateral, nós podemos adaptar um implante, fazer uma cirurgia de implante coclear, onde essa cirurgia ela vai, entre aspas, substituir a cóclea, que é o nosso órgão da audição, né? Explique pra gente, assim, bem resumidamente, como é que funciona a audição, assim, porque a visão vem a luz, tal, o som também vai, como é que é essa amplificação do som, a avaliação cerebral do som, como é que é isso? Então, de forma bem sucinta, a gente capta o som pela nossa orelha, né, pelo conduto auditivo externo. Dali ele bate no tímpano, vai causar uma vibração no tímpano, que é uma membrana, película, uma membrana, ela vai vibrar. Atrás da membrana tem 3 ossículos, esses ossículos vão vibrando juntamente com a membrana, e aí o último ossículo ele vai fazer uma transmissão para a cóclea, que é justamente esse órgão nosso principal da audição, e lá dentro ele vai transformar essa energia mecânica, que veio através de vibração, em energia elétrica, e vai ser estimulado o nervo auditivo que está lá dentro do cérebro. Então, se houver qualquer problema em todo esse espaço, desde aqui de fora do conduto até lá dentro do nervo auditivo, qualquer doença ou qualquer alteração nesse trajeto
pode ser causa de perda auditiva. Se tiver uma alteração nesses ossículos, com esse implante coclear, resolve? Os ossículos, a gente pode substituir esses ossículos. O implante coclear, ele é mais para doenças atrás, já na cóclea, né? Então, ele substitui a cóclea, que é mais atrás. Os ossículos, existem doenças nos ossículos que fazem a pessoa perder a audição e a gente faz cirurgias onde a gente substitui esse ossículo. Então, tem uma doença que é muito frequente, otoespongiose ou otoesclerose, onde o estribo, que é o último ossinho, fica enrijecido. E aí, nessa situação, a gente tira esse ossículo e substitui por uma prótese. E aí, pronto, o paciente retorna à sua audição. Que tecnologia legal, né? Você está acompanhando, eu sou médico e estou vendo aqui notícias maravilhosas sobre a evolução tecnológica da otorrinolaringologia. Fico muito feliz de partilhar isso com vocês. Então, o estribo, que é esse último ossinho, pode ser substituído? Pode ser substituído. E vamos falar então desse implante coclear, que parece uma coisa de filme assim, né, de outro mundo, né? Um implante coclear. Como é que é feito isso, doutora Érica? Popularmente ele é chamado de ouvido biônico, né? Então, a gente faz uma cirurgia com uma pequena incisão atrás da orelha e ele tem um componente interno que fica por debaixo da pele. Coberto pela pele. Coberto pela pele, não aparece. E um eletrodo que a gente vai colocar dentro da cóclea, através de cirurgia. Então, esse eletrodo é que vai fazer a estimulação elétrica. Então, lembra que eu falei que a estimulação vinha é como se fosse um marca-passo. Exatamente. Só que vai Produz eletricidade. Produz eletricidade, que antes era produzida pelos ossículos que transformavam aquela energia mecânica em elétrica. Então, como a gente não tem como fazer isso, aquela cóclea não está funcionante, a gente vai estimular diretamente lá dentro através de um eletrodo. Então, a gente introduz dentro da cóclea o eletrodo e aí, através de uma antena e de um componente externo, a gente consegue estimular eletricamente essa cóclea e o paciente tem uma sensação auditiva. A audição do paciente com implante coclear, ela depende muito do tempo que você indica. Então, é por isso que é importante a gente tentar identificar essas pessoas que têm perda auditiva o mais precocemente possíveis. Então, quanto mais cedo, mais próximo a perda auditiva é feito, essa reabilitação, essa cirurgia, o resultado é sempre melhor. Chama-se implante coclear. Implante coclear. Ontem eu fui dar uma pequena lida, porque entrevistar uma grande otorrinolaringologista, vi alguns vídeos de pessoas que não ouviam. Fizeram o implante coclear e mostrou no vídeo a primeira vez que a pessoa estava ouvindo. Uma coisa assim, é maravilhoso. É aquilo a medicina que a gente ama, que a gente gosta de fazer, né? No apagamento do médico você vê aquele sorriso. Então, pessoas que nunca ouviram, fazem um implante coclear e começam a ouvir. É um treinamento, então a gente não pode afirmar que a pessoa vai começar a escutar como nós escutamos, não. É um treinamento, a pessoa tem que depois fazer toda uma reabilitação. É igual uma pessoa que sofre um AVC e que precisa fazer uma fisioterapia para voltar a mexer um membro. Claro. A audição é a mesma coisa, então ela vai fazer terapia fonoaudiológica para reaprender a escutar e depois desenvolver linguagem, melhorar a linguagem. E acho que o mais importante é isso, a gente poder reabilitar o paciente para voltar à sociedade, para voltar a conversar. É tão triste quando a gente vê alguém que chega ao nosso consultório e diz assim, essa pessoa está isolada porque ela não escuta, ela não quer mais sair de casa porque ela não entende o que as pessoas estão conversando, ela não quer mais ir à missa, assistir missa porque ela não escuta o que o padre está falando. Então é esse tipo de pessoa que a gente não quer mais, a gente quer reabilitar todas essas pessoas para que elas possam voltar à sociedade, para viver com qualidade de vida, né? Como toda e qualquer pessoa, reinserir essa pessoa à sociedade. Realmente, assim, é uma cirurgia que deve ter um retorno emocional muito grande para o médico, né? Porque você pega uma pessoa que não ouve, você imagina um mundo sem som, né? O mundo dessa pessoa não tem som, é um mundo silencioso, é um mundo só de imagens. Deve ser, assim, um trauma muito grande, deve ser uma coisa... E começar a ouvir, né, os vídeos que eu vi, assim, a alegria, as lágrimas da família, do próprio médico, é emocionante, porque a gente, assim, via a pureza, entendeu, daquela criança, daquela adolescente. Eu vi alguns vídeos com adolescentes. Então, assim, implante coclear hoje pode ser feito em Belém do Pará. Sim, desde 2010 já tem equipes que fazem aqui em Belém. No SUS nós temos disponibilização desse implante coclear. Hoje em dia aqui em Belém nós temos o maior centro do norte de implante coclear, é aqui em Belém, no Hospital Betina Ferro, que nós temos uma equipe lá que faz essa cirurgia. Lá nós já fizemos desde 2010 90 cirurgias. É o otorrino que faz, não é o neuro? É o otorrino que faz. Então, nós já temos implantados em Belém 90 implantados só pelo SUS. Então, lá pelo Betina Ferro nós temos 90 implantados até o dia de hoje. Desde 2010 até 2016 nós já fizemos 90 cirurgias lá, a equipe de lá.
Poxa, então você está acompanhando aqui, a gente tem a alegria, doutora Érica Badarani Otorrino, chefia um serviço no Bettina Ferro de Souza, é um hospital público, um hospital universitário, não é isso, Érica? Isso. E assiste as pessoas do Sistema Único de Saúde e faz implante coclear. Essa experiência de 90 casos lá do Bettina deve ser a maior do Brasil, né? Não, no norte, né? No Brasil em São Paulo é muito maior, né? os maiores centros estão lá, mas na região norte nós somos os únicos que fazemos. Então acho que antigamente nós tínhamos que encaminhar esses pacientes para lá, para sul e sudeste, para poderem fazer esse tipo de tratamento. E hoje em dia aqui em Belém a gente já pode fazer, já pode oferecer esse serviço para a população. Eu acho que isso é super importante. Muito importante. A gente fica muito feliz, os grandes profissionais que a gente traz no nosso programa, traz essa notícia para você. Você às vezes não sabia, Belém do Pará tem esse centro, o maior centro do norte, de implante coclear, né? Você que tem algum parente, algum conhecido, informe, procure o Hospital Bettina Ferro de Souza, procure a doutora Érica para poder ter essa avaliação, ter essa, vamos dizer assim, essa consulta, né? Você que trabalha como cabeleireira, né? Ouvindo aquele barulho há 20 anos, você já pode ter algum grau de alteração auditiva. Então, Érica, vocês assim, a pessoa interna opera com anestesia geral? Geral. Geral, anestesia geral. Fica quantos dias internado? Geralmente um a dois dias de internação, tempo de cirurgia 2 a 3 horas de cirurgia. Não é tão demorado, então? Não é. Para a gente que opera assim, muitas horas. E outra boa notícia é que os planos de saúde também já cobrem, que é um aparelho caro, né? Para o nosso país é um aparelho que tem um custo alto, mas os convênios também já autorizam as cirurgias de implante coclear. Inclusive, na próxima semana, no dia 10 de novembro, nós estaremos tendo uma campanha nacional de prevenção e combate à surdez. Semana que vem. E a gente convida todos, que é justamente para a gente tentar identificar essas pessoas que têm perda auditiva. Então convide o nosso telespectador, Érica, por favor. Nós queríamos convidar todo mundo no dia 10 de novembro, que puderem comparecer lá ao Bettina Ferro. Nós estaremos com uma equipe grande atendendo todo mundo com queixas auditivas, que queiram ser avaliados. Gratuitamente? Gratuitamente. O Hospital Bettina é 100% SUS. A partir de que horas vai estar? A partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá o dia inteiro até as 17 horas, prontos para atender. Vamos fazer alguns exames em alguns pacientes, aqueles que nós julgarmos necessário acompanhamento e até realizar implante futuramente, vão ser cadastrados lá para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Poxa, eu fico muito feliz, isso aí é muito emocionante saber que um hospital de tamanha amplitude, né, vai fazer. Esse dia é nacional? É uma campanha nacional. Vai ter esse ponto de referência no Bettina, aqui em Belém do Pará. Então você não perca dia 10, doutora Érica Badarani vai estar lá e você vai poder sentir o que é as pessoas serem bem cuidadas, com carinho e amor, lá no Hospital Bettina. Então, Érica, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Eu fico muito feliz. Domingo que vem vai ter a segunda parte da nossa entrevista. Não perca. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, falando sobre otorrinolaringologia com a doutora Érica Badarani. Um beijo, até domingo que vem. Fiquem com Deus.